Salve galera, beleza? Estamos começando nossa primeira aula aí do canal Filosofia para Maiores. Quero começar agradecendo aí os meus alunos, ex-alunos, quando souberam que, eu iria montar o canal, me ajudou aí a compartilhar vários comentários carinhosos, então muito obrigado, é muito bacana sentir esse carinho, esse apoio de vocês. Pessoal aí da Escola Jardim Silva 2, pessoal da Escola Ivone dos Anjos, Colégio Manuel Cardoso, todos vocês aí, meu muito obrigado, ok? Então o objetivo desse canal é para tanto aqueles que estão na escola, cursando ensino médio, aqueles que estão fora já da escola. O canal é para você que gosta de filosofia, quer se aprofundar, quer estudar um pouco mais, tá? E assim, filosofia para maiores, por que eu coloquei esse nome? Porque essa aula tá longe de qualquer formalidade, tá? Então você não vai ter aquela imagem do professor certinho, tal, formal, não. A gente aqui vai se divertir e aprender filosofia ao mesmo tempo, beleza? Sem mais delongas, vamos lá então? Bom, então, o tema da nossa aula é uma pergunta, né? O que é filosofia afinal? Muito é falado sobre a filosofia, infelizmente ainda ela carrega alguns preconceitos de que é uma matéria difícil, é complexa, é coisa de maluco, que todo filósofo é louco, é ateu e por aí vai, né? A filosofia ainda é carregada de alguns preconceitos. E o objetivo dessa aula, ao mesmo tempo, é acabar com esses preconceitos e realmente entendermos o papel da filosofia e do filósofo, ok? Então, no primeiro momento, eu vou definir aqui o que significa, né, a palavra filosofia e depois explicar como que ela surge, o porquê do surgimento da filosofia, tá? Então, a palavra filosofia vem do grego, né? O berço da filosofia é a Grécia, e ela significa, são dois prefixos, né? Filosofia. Então, filo é uma definição assim mais próxima, é amizade, amigo, amante, né? E filosofia, sabedoria, conhecimento. Então, o que é a filosofia? Nada mais é que você ter amor pela sabedoria, amor pelo conhecimento, né? O filósofo não é aquele que cursa uma faculdade, faz uma graduação e tem um diploma. Pronto, ele é filósofo. Não. O filósofo é aquele que gosta do saber, né? Então, no seu dia a dia, se você é uma pessoa que gosta de conhecer, tem prazer pela sabedoria, você está exercendo filosofia, ok? Bom, ela nasce ali no século 6 a.C., como eu disse, na Grécia. Só que para a gente entender o que é a filosofia, a gente tem que entender o que aconteceu antes, né? Para que nós temos que entender a passagem, o momento que a filosofia surge, beleza? E antes, o que aconteceu? Então, assim, se você for analisar, o ser humano, ele tem uma predisposição a dar sentido às coisas. O ser humano, por essa atitude racional que ele tende sempre a atribuir um sentido para as coisas. Isso é extremamente natural. Ninguém consegue viver ou existir sem encontrar um sentido. Talvez você, em algum momento da sua vida, você fez essa pergunta, né? Por que eu existo? De onde eu venho? Para onde eu vou? Deus existe? O que é o amor? São perguntas filosóficas. Por que são perguntas filosóficas? Porque você está tentando encontrar um sentido para aquilo, né? Então, desde que o ser humano é ser humano, desde que o homem é um homem, ele tende a atribuir o sentido para a vida, para que ele consiga existir, viver. Se você for analisar, qual a primeira vontade que a pessoa sente quando perde o sentido da existência? A primeira vontade que ela sente é não existir mais, porque tudo aquilo não faz sentido mais para ela, tá? Então, antes da filosofia, quem respondia as perguntas dos seres humanos? Quem atribuía sentido às coisas? Aí entra a mitologia grega. Então, antes da filosofia surgir, quem respondia as questões, qual a origem do universo, a origem da vida, todas essas questões, era a mitologia. Só que aí nós temos que entender assim, existe
um preconceito também em relação à mitologia, que a mitologia é mentira, né? São histórias falsas. Nós não podemos dizer isso, né? É complicado dizer isso. Por quê? Porque a mitologia, o mito, é uma narrativa que é passada de geração por geração, são histórias que tendem a explicar algo. Então a gente não sabe ao certo a origem dessas histórias, mas nós sabemos que ela tem essas histórias são de cunho fantástico, né? São histórias fantásticas, histórias que muitas vezes fogem à lógica. Então por isso que muitas pessoas dizem que a mitologia é mentira, que o mito é uma mentira. E não, nós não podemos dizer isso. Se você analisar, existem vários mitos para explicar a criação, por exemplo. Você pega lá um mito famoso, né? Tem várias leituras do mito. O mito famoso é o de Prometeu e Epimeteu, né? O Prometeu, Prometeu e Epimeteu eram irmãos, e eles foram incumbidos de criar os seres vivos. Então Epimeteu foi lá, criou todos os animais, deu todas as características que os animais têm. Na hora de criar o ser humano, tudo que ele tinha acabou, porque ele gastou com os animais. Então, como ele criou o ser humano? Ele pegou lá o barro, a argila e a água e construiu o ser humano. Prometeu vendo aquilo e falou assim, peraí, mas está faltando alguma coisa. Os animais têm a sua sagacidade, sua velocidade, sua força, e o ser humano vai ter o quê? Sobrou o quê para o ser humano, para nós? Aí é o momento que Prometeu vai até o Olimpo e rouba o fogo dos deuses, né, de Zeus propriamente dito, e dá ao ser humano. E no momento que ele dá o fogo ao ser humano, o ser humano se torna aí a criatura superior às outras, né? Porque a partir do fogo ele cria um sistema de defesa, ele cria armas, e principalmente, o que o ser humano tem que nos difere dos outros animais? A capacidade de pensar. Então, a nossa razão nos faz superior às outras espécies. Se você analisar, nós somos uma das criaturas mais frágeis que tem na natureza. Porém, o que nos faz superior? Nossa capacidade de pensar. Porque a partir disso a gente domina e controla toda a natureza, né? Embora a gente esteja caminhando aí, né? Enfim, o ser humano destruindo a natureza, mas isso aí é tema para outra aula, tá? Então, nós temos esse mito aí de Prometeu, Epimeteu. Nós temos até o mito religioso, né, da criação do homem lá, Deus que faz o homem à sua imagem e semelhança. Nós temos lá o mito do Jardim do Éden, o pecado original, como as coisas acontecem. Então, aí você está falando assim, deve estar perguntando, Fabrício, você está falando que as histórias narradas na Bíblia são mitos, são mentiras? Como eu não disse que é mentira, mas são histórias fantásticas, né? Quando você escuta, por exemplo, lá, Moisés abriu o Mar Vermelho, é um mito, é uma história fantástica, porque transcende todas as leis da física. Como que alguém consegue separar o mar, né? Não estou dizendo que é mentira. Qual é o bacana da mitologia? É que o indivíduo chega até ela através da fé. É uma crença, né? Porque a mitologia grega propriamente dita está envolta ali por deuses, toda essa questão mística, né? Então o indivíduo acredita ou não. Só que por muito tempo a mitologia serviu como visão de mundo, né? Como explicação para as coisas. Então a gente não pode ignorar esse fato. E até hoje, muitas explicações que nós temos aí são de cunho religioso, né? Através de mitos, de histórias fantásticas. Tudo bem? Aí você deve estar pensando assim, tá, e a filosofia? Onde entra a filosofia aí? Entra nisso. Vai ter um momento que essa explicação mitológica não satisfaz mais algumas pessoas. Ou seja, beleza, tem lá os Zeus, Poseidon e etc e tal, aconteceu isso, Prometeu roubou o fogo dos deuses, deu para o ser humano, aí o Zeus foi lá e puniu ele, amarrou ele numa pedra, e todo dia um pássaro vinha e comia o seu fígado, e ele, né, morria e voltava. E a filosofia entra na onde isso? A filosofia vai entrar exatamente para dar uma explicação diferente da mitológica. Ela vai dar uma explicação totalmente racional e lógica, com base em fatos, diferente do mito. A filosofia não surgiu para acabar com o mito, ela surgiu para dar uma explicação diferente, né? E o mito até hoje está presente na nossa cultura,
né? Vou dar até um exemplo bem badarosco aqui, só pra gente descontrair um pouco. Quem nunca lá, quando era criança, pegou o dente lá, caiu o dente e jogou em cima do telhado, né? Ouve aquele mito. Se você jogar o dente em cima do telhado, você vai nascer um dente forte, saudável, etc. Aí o indivíduo vai lá, pá, pega um dente, joga em cima do telhado e erra. Vai nascer um dente torto, tem que usar aparelho. Então são mitologias, são mitos, são histórias fantásticas. Tem as superstições também. Às vezes você vê uma escada lá e você não passa por baixo, porque em algum momento você ouviu que dá azar. O seu chinelo fica virado, você olha assim, pô, mano, mas o chinelo tá virado, sei lá, não é legal. O gato preto e tal. São mitos. E o bacana é que muito tempo eles explicaram certas coisas para nós, era a nossa visão de mundo, tá? Então a filosofia vai surgir para dar uma explicação racional e lógica. Então nós temos uma passagem muito importante aí. Qual passagem? Do mito para o logos, tá? O que é logos? Logos é razão, do grego é razão. Tudo bem? Então a filosofia ela vai, né, trazer uma outra explicação, se afastando dos deuses, né? Quebrando aquela tradição aí das histórias fantásticas. E qual vai ser essa explicação que a filosofia vai dar, né? Os primeiros filósofos, eles estavam preocupados, os primeiros filósofos, eles tinham um objeto de estudo que era a natureza. Os primeiros filósofos, eles se preocupavam em estudar a origem, a arqué do cosmos, né? A origem da natureza, a origem do universo, que anteriormente era atribuída aos deuses. Então, o primeiro filósofo que a história retrata, um dos primeiros, no caso Tales de Mileto, né, que residia ali na costa da Jônia, na Grécia, ele começou a observar a natureza. Ele buscou a explicação para a natureza na própria natureza, diferente da mitologia que encontrava nos deuses. Então, olha a atitude filosófica surgindo aí. Ele começou a observar. Observar. Então, ele chegou à seguinte conclusão. Cara, eu observei aqui a água, né? O ser humano é úmido, nós dependemos da água para viver, a vegetação floresce a partir da água, etc e tal. Pronto, eu entendi, a origem do universo vem da água. A gente tá pensando assim, porra, que resposta, né, medíocre, né? Que resposta simples. Para nós pode parecer, porque a gente tem toda uma ciência já estabelecida e construída, mas para eles, naquele momento, era uma puta descoberta. Caramba, realmente, se você para pensar, a existência depende diretamente da água. Lembrando que a primeira resposta que Tales de Mileto deu não é uma resposta pronta, acabada. É lógico que virão outros filósofos depois dar corpo para essa resposta. Não, Tales, não é só a água, se você analisar, tem um outro elemento aqui. Tudo bem. Aí o que nós temos que entender? Que a filosofia, ela surge como cosmologia, né? Esse nome filosofia vai ser dada mais tarde por Pitágoras. Nesse momento, a filosofia, que a gente já chama de filosofia, mas ela é ainda uma cosmologia. O que é uma cosmologia? É o estudo do cosmos, o estudo da natureza, né? Então, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo a desenvolver o quê? Ciência. Talvez é aí que começa esse embate entre ciência e religião, né? Pegando aí a mitologia como religião e a filosofia nesse primeiro momento que nasce como ciência. Então Tales de Mileto, junto com os outros filósofos, desenvolveram aí a cosmologia, o estudo da natureza, certo? Então, resumindo o que foi falado até agora, não sei se eu estou falando muito rápido, depois vocês podem deixar sugestões aí para melhorar as aulas, tá? Comentem aí, por favor. Então, o que acontece? Nós tínhamos lá o mito, a mitologia, que explicava, atribuía a visão de mundo para os gregos. Não mais satisfeitos, alguns começaram a questionar. Porque a filosofia, ela nasce do quê? Do questionamento, da pergunta. O filósofo é aquele que tem aquela inquietação. Às vezes você pensa assim, cara, mas eu tenho muitas dúvidas sobre as coisas. Será que eu sou louco? Não, pelo contrário. Você é o ser mais são que existe, porque, cara, quem não tem perguntas, inquietações a respeito da existência, né? Então,
Tales de Mileto aí desenvolve a cosmologia e o princípio constitutivo da natureza, segundo ele, é a água. Então, sem água nós não existimos. Então, nós temos aí a ciência, através da observação, respondendo à questão sobre a origem do universo de uma forma racional e lógica, baseada em fatos. Não tem como você questionar Tales de Mileto nesse sentido, não tem como. Fica aí um período sem tomar água que você vai perceber o quão ela é importante, tá? Então, o que acontece? Tales de Mileto deu início a um grupo de filósofos chamado pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Porque a história da filosofia ela é dividida entre antes de Sócrates e depois de Sócrates. Sócrates é um divisor de águas na filosofia. Assim como a história da humanidade é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, a história da filosofia é dividida antes de Sócrates e depois de Sócrates. Não estou comparando os dois, Jesus e Sócrates, não estou comparando, que fique bem claro. É só para a gente entender o porquê dessa separação. Tudo bem? Então ele deu origem a esse grupo de filósofos chamado pré-socráticos, porque vieram antes de Sócrates, ou filósofos da natureza, filósofos da physis. Por que filósofos da natureza? Porque o objeto de estudo deles é a natureza. Então eles buscavam aí na própria natureza elementos para entendê-la e explicá-la, ok? Lembrando também que Tales de Mileto foi o primeiro também a desenvolver algumas noções de matemática na Grécia. Então a filosofia ela surge como ciência com base na matemática. Depois, com Sócrates, ela vai se desvincular da ciência. Aí ela vai ser autônoma. Aí já são temas para futuras aulas aí, se vocês assim quiserem. Tudo bem? Então, aí, por exemplo, nós temos lá Tales de Mileto com a água, né? O princípio constitutivo é a água. Aí nós temos Anaxímenes, que vai dizer que é o ar. Aí nós teremos outros filósofos, uns vão dizer que é o calor, que é, né, o sol. Outros vão dizer que é o indeterminado. Outros vão dizer que é o átomo. Pitágoras vai dizer que é os números. Então, esse grupo de filósofos vão desenvolver uma resposta mais fundamentada para explicar a origem aí da natureza, né, do cosmos, do universo. E é claro, como qualquer novidade, é passível de crítica. Os primeiros filósofos sofreram muito preconceito, né? Por quê? Porque até então existia uma visão de mundo consolidada que era aquela da mitologia. Então eles fugiram disso. Então muitos não acreditaram, não, que você está viajando, que explicação é essa? Depois que a filosofia começou a se firmar, a se assentar, e vem Sócrates e vem outros filósofos, que a filosofia é daquele boom, né? Então ela já é mais vista e respeitada. E chegamos até hoje, né? Muitos dizem que o ensino da filosofia não é importante. Ela é, sim. A filosofia ela é mãe das outras ciências. Se você analisar, se você entendeu a aula, você pode perceber que da filosofia, que é o exercício do questionamento, surgiu matemática, ciência e outras ciências aí que a gente vai estudar futuramente. Então, a filosofia é importante para quê, meu jovem? Primeiro, desenvolver o senso crítico, a reflexão. O que é o senso crítico? O senso crítico é quando você tem a capacidade de refletir sobre as coisas ao seu redor. Sem que uma opinião, né, uma opinião ruim, uma opinião não pensada, uma opinião comum, te aliene, entende? Então, a filosofia ela serve para que, através do questionamento, você consiga enxergar o que realmente é verdade, sendo num sistema político, sendo numa televisão, numa internet da vida, né? Então ela nos ajuda aí a desenvolver a capacidade de reflexão, o senso crítico, fugindo aí do senso comum, tá? Que infelizmente a maior parte da nossa sociedade faz parte aí do senso comum, uma classe de pessoas que não questionam. Tudo que ela vê, por exemplo, numa televisão, ela acredita. Tudo que é falado, qualquer fake news que é propagada aí, ela toma como verdade. Então, o papel do filósofo, o papel da filosofia é desenvolver o questionamento. Se for analisar, o que é mais importante para a filosofia? A resposta ou a pergunta? É a pergunta. Porque da pergunta que a resposta surge. Então, a resposta nada mais é que uma consequência. Tá?
uma consequência aí do ato de perguntar, do ato de refletir, tudo bem? Então, para resumir essa aula, essa primeira aula é uma aula introdutória, então nas próximas aulas a gente pode continuar falando de filosofia antiga. Só para resumir, então nós temos aí duas visões de mundo. A cosmogonia, que é a mitologia ali através dos deuses explicando os fenômenos da natureza, explicando como as coisas acontecem, e de um lado nós temos a cosmologia, que é a filosofia, que é através da observação da natureza, através dos elementos naturais, de uma forma racional e lógica, ela vai dar uma explicação para as questões aí que surgem a respeito da origem do universo, tudo bem? Os filósofos pré-socráticos vão utilizar os elementos para embasar esse argumento, como havia dito, a água, o outro o ar, o outro o calor, e o que mais tarde surge aí Sócrates, que vai acabar com esse tema da natureza. Então o Sócrates ele vai focar mais no homem, né? Ele vai desenvolver um período mais antropológico. Ele vai explicar o que é o ser humano, que é muito bacana também. Mas por que Sócrates vai abandonar, na verdade não trata da questão da natureza? Porque os pré-socráticos já haviam resolvido essa questão, tudo bem? Beleza? É um vídeo mais curto, né? Eu agradeço a paciência de vocês aí. Nessa primeira aula eu fui um pouco mais técnico só para poder introduzir aí o pensamento filosófico. E assim, aguardo vocês na próxima aula. Quem gostou, curte, compartilha aí, dá essa moral para nós, beleza? Muito obrigado, pessoal. É nóis.